Abençoados, amados irmãos e irmãs, herdeiros da graça de Deus, povo abençoado, povo propriedade exclusiva de Deus, né? Povo que não tem nenhuma, né, dívida com Deus, povo que não tem, né, nenhum pecado, povo limpo, lavado com a palavra da verdade, com a palavra do Evangelho do Cristo glorificado, a graça de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Essa é a graça de Deus, que traz para nós, né, a luz do conhecimento, a luz da verdade, que traz para nós o verdadeiro amor de Deus. Essa é a graça de Deus. Se você está passando aí pela primeira vez, ainda quer conhecer com mais profundidade o Evangelho do Cristo glorificado, eu peço a você que fique aí nesse estudo até o final. Amém? Peço a você também que se inscreva aí nesse canal. Existem vários vídeos aí de temas variados, a qual você pode ter uma visão do que é o Evangelho da graça de Deus. Amém? Peço a vocês aí que também que se inscrevam, que apertem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que o irmão André for postar. Amém? E dê o seu like, dê o seu joinha aí, dê o like para ajudar o crescimento desse canal e levar esses conhecimentos para muito mais pessoas. Se isso faz bem a você, então você distribui para mais pessoas. E uma dessas formas é dando seu like aí, apertando esse joinha que está aí, amém? Que você vai estar contribuindo para levar o Evangelho da graça de Deus, a verdade, a luz do Evangelho do Cristo glorificado a muito mais pessoas. Amém? Não é Evangelho de homens, mas é o Evangelho do próprio Cristo glorificado. Amém? Então, abençoados, eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, e estou aqui de volta para mais um estudo. Você que já me acompanha há muito tempo, muito obrigado por você permanecer comigo aí, muito obrigado por você estar sempre dando seus likes aí, amém? Está contribuindo para o crescimento desse canal. Ajude também o irmão André a chegar a 1000 inscritos, que essa é a minha meta, né? Por enquanto, essa é a minha meta. A gente tem várias metas pela frente. Tudo em prol de levar conhecimento a muito mais pessoas. Amém? Eu sempre digo aqui que financeiramente não estou ganhando nada. Né? O meu desejo é que esses conhecimentos se espalhem para muito mais pessoas. Então, peço a vocês que distribuam em suas redes sociais aí. Façam as pessoas conhecerem o irmão André, conhecer esse canal, amém? Para conhecer, né, o Evangelho da graça de Deus da forma que eu anuncio aqui. Existem vários irmãos aí e cada um tem sua forma de anunciar a graça de Deus, mas todos nós estamos trabalhando e contribuindo para o crescimento da graça de Deus ao povo de Deus. Amém? É isso aí. E o tema desse estudo de hoje, muitos de vocês aí que me seguem, muitos de vocês que estão me ouvindo pela primeira vez, o tema de hoje, desse estudo de hoje, muitos de vocês já ouviram falar. Muitos de vocês já ouviram o pastor ler ou falar, né, nas denominações. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, abençoados, os tais senhores, pastores, que pastor é só um, Cristo, que está no céu, os tais pastores usam essa passagem de Salmos para dizer que o povo não pode deixar de ir à igreja. O povo não pode deixar de congregar. O povo não pode deixar de ir à igreja para não esfriar,
para não dar brecha ao diabo. Amém? Se deixar de ir na igreja, está se afastando de Deus, né? Aí fala, fulano está afastado. Fulano está afastado. Não, meu irmão, você nunca se afasta. Você é de Deus, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não se afasta de Deus. Amém? Deus está sempre presente em você. Às vezes você não quer ouvir a Deus. É diferente, mas ele está presente em você. Acaso não sabeis que todos vós, Paulo pregou para judeus e para gentios, dizendo na igreja de Roma, né? E que nenhuma condenação há para aqueles que estavam em Cristo Jesus. Estava se referindo a todos, não só judeus como gentios, né? Ele prega também, né? Que acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo que habita em vós? Amém? Habita em vós. Então, o que acontece? Os pastores não trazem esse conhecimento ao povo de Deus. Os pastores ficam trazendo sempre religiosidade atrás de religiosidade. Fica trazendo o povo a servir a Deus de um modo de doutrina, de sacrifícios, de orações. Amém? E o povo cansa. O povo cansa. O povo não é bobo. O povo esperto não é bobo. O povo medroso é bobo. Porque o povo medroso tem medo de se afastar de Deus, tem medo de ir para o inferno, então fica ali, mesmo sofrendo, fica ali, grudado ali na igreja. Igual um carrapatinho. É o povo medroso. Mas o povo de Deus, esperto, que não tem medo, que lê, que você tem que ler. Tem que ler. Como é que, irmão André, você consegue ver essas coisas na Bíblia? Lendo a Bíblia. Tem que ler. E o Espírito Santo que está em vós, acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? Ele vai te abrindo a sua mente, dando visão, e você vai entendendo a palavra de Deus. Você não pode se afastar de Deus, porque ele mora, você é morada dele. Mesmo você não querendo dar ouvido para ele, é morada dele. Você mora na casa dos seus pais. Nem sempre você quer ouvir os seus pais. Nem sempre você quer ouvir os conselhos dos seus pais. Mas você mora com seus pais. Amém? Ele está sempre presente na sua vida. Mesmo você não querendo ouvi-lo, mas ele está sempre presente na sua vida. Assim é Deus. Mesmo você não querendo ouvi-lo, ele está sempre presente em você, que você é morada dele. Você é menina dos olhos dele. Você é um povo de propriedade exclusivo dele. Não pode se afastar de Deus. Você pode se afastar da igreja. A igreja de pedra, a igreja de pedra, parede de concreto, você pode se afastar. Mas de Deus não. Amém? De Deus você não se afasta. Jamais pode se afastar. Então, essa de ter que ir na igreja para não esfriar, porque senão Satanás ou o diabo, né, vai te convencer do mal e vai te levar para o inferno, né? Tem que pagar preço, tem que pagar o dízimo, né? Porque o diabo pode invadir sua casa. Isso tudo é conversa fiada. Conversa fiada. Conversa, como diz aqui
né? No Rio de Janeiro, conversa para boi dormir. Conversa para inglês ver. É umas falácias que a gente, né, sempre usa, né? E quer dizer que é mentira. É mentira. É teologia estirada da mente dos pastores. Então ele diz que tem que ir à igreja para não esfriar, para não dar brecha ao diabo. Amém? Como sempre, o sistema religioso evangélico, usando de argumentos infundáveis para prender o povo de Deus nos seus alçapões. Ele tem que prender o povo de Deus nos seus alçapões. Então tem que arrumar argumentos para prender o povo de Deus nos seus alçapões. Porque os seus alçapões tem que estar sempre cheio. Por causa da oferta, por causa do dízimo, por causa do dia das eleições, fazer, né, acordos com políticos. Amém? Não gosto do irmão André porque fala a verdade, mas a verdade é a verdade. Essa é a verdade. Doa quem doer, você gostando ou não. Amém? Mas é assim que é o sistema religioso evangélico atual. Os pastores não estão nem afim e nem aí para dar conhecimento ao povo de Deus. Usam palavras como essa, né, para prender o povo de Deus nas suas igrejas, nos seus alçapões. Por causa de quê? De números. Não é por causa do povo. Por causa de números. Amém? Por causa de números. Mas vamos ver o que Davi, esse é o Salmo de Davi, e vamos ver o que Davi estava dizendo em sua oração. Esse Salmo de Davi era uma oração de Davi. Uma oração de Davi. E vamos ver aqui o que Davi estava querendo dizer nessa oração. Bom, vejamos aqui Salmo 122. Esse texto é um cântico de Davi, um cântico chamado Cântico de Romagem. Cântico de Romagem. Romagem vem do latim, Romanus. E nesse contexto religioso, significa aqui uma peregrinação, uma visita a um local religioso. Você já viu os católicos muitas vezes falarem essa palavra. Romaria, Romaria em Aparecida, Romaria, né? É uma palavra, significa peregrinação. O povo católico vai peregrinar lá para Aparecida, entendeu? Romagem, de Romanos, do grego, significa peregrinação. Amém? Então, Davi estava dizendo aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando nos disseram, vamos peregrinar, vamos visitar a casa do Senhor. É isso que Davi estava querendo anunciar aqui. Davi disse, vamos à casa do Senhor. Não é igreja, pastor. Porque a igreja não existia nessa época. Não existia igreja nessa época. Amém? Então, aqui o povo se reunia apenas, também não existia o templo. O povo se reunia apenas na tenda da congregação que tinha em Jerusalém. A tenda da congregação, onde tinha a arca, né, a arca da aliança, né, com a vara de Arão que floresceu, com as tábuas de Moisés, e o potinho do maná que caiu do céu. Essa arca ficava numa tenda em Jerusalém. E ali, aquilo era uma representação
de Deus sobre a terra. Uma representação de Deus sobre a terra. Então, Davi, ele nasceu em Belém, né? E é uma cidade onde ficava aproximadamente aí a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, por isso ele disse, vamos à casa do Senhor. Amém? E nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. A casa do Senhor que ele está dizendo aqui é Jerusalém. Não é a igreja, pastor. Jerusalém. A casa do Senhor que Davi estava se referindo, senhores pastores, senhores doutores, era a tenda da congregação que ficava em Jerusalém. Nossos pés já se encontram às suas portas, as portas da cidade de Jerusalém, porque ela era rodeada de muro e tinha a porta principal da entrada da cidade. Nossos pés já se encontram às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está desconstruída como cidade compacta, como cidade fortificada, para onde sobe as tribos do Senhor, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Lá em Jerusalém, Davi estava falando, lá em Jerusalém está na época de Davi, os tronos da justiça. Amém? Diz Davi, se referindo ao trono de Deus, se referindo à tenda da congregação. Por isso que os judeus falavam que o templo, depois que o templo foi construído, falavam que o templo era a morada de Deus. Amém? Mas Deus nunca morou lá. Deus nunca morou em parede de concreto. Deus mora hoje dentro de cada um de nós. E antes ele falava que a terra era o estrado dos seus pés. Então Deus morava no céu, né? E a terra era o estrado dos seus pés. Hoje ele continua tanto no céu como dentro de cada um de nós. Quando falamos que mora dentro de cada um de nós, não é que Deus abandonou o céu e hoje está dentro de nós. Está dentro de nós o sentimento, né, do amor que temos a Ele. Está dentro de nós o espírito de adoração a esse Deus maravilhoso. Está dentro de nós esse querer de Deus, essa obediência que temos dele. Amém? Então, por isso ele habita em nós. Por isso Paulo falou que ele habita dentro de cada um de nós. Acaso não sabeis que vós sois morada dele? Porque esse sentimento habita em nós. Não em todos. Tem pessoas que não têm esse mesmo sentimento que nós temos. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Amém? Tem pessoas que não acreditam em suas palavras. Tem pessoas que dizem que a Bíblia é um livro, não é um livro verdadeiro. E a gente vê na história bíblica de que homens profetizaram coisas que aconteceriam 400, 800 anos depois. Como esses homens poderiam saber? Não tem como saber, se Deus não estivesse com ele. Nicodemo chegou a Jesus e falou: sabemos que vós sois o Cristo, porque não podereis fazer as obras que faz se Deus não está contigo. Amém? Então, abençoados, tem pessoas que são assim, que não crê em Deus, não crê nas suas palavras, acha que tudo é mentira, acha que tudo é conto de fada.
mas nosso Deus é vivo, nosso Deus é verdadeiro e habita dentro de cada um de nós, daqueles que crer. Amém? Então, Davi aqui sempre teve aquela vontade de criar um local exclusivo para Deus. Foi vontade de Davi. Mas Davi não concretizou essa vontade. Quem fez foi Salomão, né? Quem concretizou essa vontade de Davi foi Salomão. Amém? Mas foi a vontade de Davi. E ele fala que lá em Jerusalém está o trono da justiça. Lá em Jerusalém, porque ele não estava em Jerusalém. Amém? Ele não estava em Jerusalém. Ele fala que lá em Jerusalém está o trono da justiça. Alegrei-me, como nos disseram, que vamos lá em Jerusalém, que vamos lá à morada de Deus, vamos lá à tenda da congregação, onde era o símbolo da casa de Deus em Jerusalém. Não está se referindo à igreja, pastor. Salmo 132 diz: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as aflições dele. Ele jurou a Yahvé, nosso Deus, e fez um voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrareis na tenda da minha casa, nem subireis no leito da minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem cochilo às minhas pálpebras, enquanto eu não achar lugar para a morada do poderoso de Jacó. Foi Davi. Foi Davi que criou esse templo. Que criou esse templo que depois virou religião. Virou religiosidade. E Deus fala: acaso podes fazer morada para mim? Porque meu reino é no céu e a terra é o estrado dos meus pés. Nunca foi vontade de Deus morar, né, no local de parede de pedra. Nunca, pastor. E você fica defendendo a igreja, que é a casa de Deus. Jesus disse para a mulher lá, samaritana: haverá tempos que não adorareis, nem nesse templo, era o templo que tinha em Samaria, né? E nem em Jerusalém. É o templo da graça de Deus. Porque o tempo em que o templo em Jerusalém foi destruído para acabar com essa religiosidade. E hoje vocês ficam aí trazendo essa religiosidade para suas igrejas. Amém? As igrejas estão cheias de religião. De conhecimento da verdade de Deus não tem. De esclarecimento da verdade de Deus não tem. Judeus ficam lá querendo construir o terceiro templo, que não é bíblico. A Bíblia não fala de terceiro templo. Esperando ainda vir um Messias que já veio. É um povo incoerente. Minha língua enrola, né? Mas vocês estão entendendo. É um povo que gosta de ser chamado de mestres, né? Rabinos, mas não tem conhecimento nenhum. É igual os pastores, né? Evangélicos, que gostam de ser chamados de professores, de doutores, de teólogos, mas não tem conhecimento nenhum. Se tem, então usa de má fé. Se tem conhecimento, usa de má fé. Para agradarem os seus bens e prazer. Né? Compara suas casas lindas, os seus carros maravilhosos, os seus iates, os seus aviões. E o povo com medo. Tenho que dar o dízimo, senão estou roubando a Deus. Tenho que dar o dízimo, senão o diabo vai invadir a minha casa, vai fechar as portas do meu emprego.
né? Então o povo tem medo. E ele só se alimentando do medo desse povo. Acorda, povo de Deus. Acorda, povo de Deus. Deus não está lá na igreja de parede de concreto, de pedra, não está. Deus está dentro de você. Você jamais pode, né, deixar a Deus. Você pode deixar de ouvi-lo, mas deixar a Deus jamais. Você é propriedade exclusiva dele. Você é propriedade exclusiva dele. Amém? Deus habita em vós e não na parede de concreto. Deus só chega lá na igreja de parede de concreto quando você chega. Quando você chega lá na igreja de parede de concreto, Deus chega. Porque ele está em vós. Ele está em todos aqueles que são dele. Amém? Todos aqueles que crêem nele, é dele. Então, quando esses que são dele chegam lá, ele chega também. Quando todo mundo sai, a igreja fica vazia. Fica apenas as paredes de concreto e os utensílios, não tem mais nada. Porque lá não é a morada de Deus, enquanto o templo também não era a morada de Deus, a tenda não era a morada de Deus. Era apenas uma representação. A Arca da Aliança era uma representação religiosa. Amém? Tinha o poder de Deus, porque onde a arca ia, prosperava. Tinha o poder de Deus. Então está claro, senhores pastores, que a casa do Senhor era a tenda que ficava em Jerusalém. Nem sempre essa tenda ficou em Jerusalém. Teve uma época que os filisteus roubaram essa tenda. Os filisteus de Gate roubaram a tenda da Arca da Aliança e veio sobre eles, né, pragas e doenças. Por que eles roubaram? Porque existia aquele poder da arca de que onde ela ficava, prosperava. Amém? Prosperava. Não sei se era um poder da arca ou se era, né, uma fé que as pessoas colocavam naqueles objetos. E as coisas aconteciam. Amém? Eu tenho fé nessa garrafa de água e que essa garrafa de água vai me curar. E eu vou ser curado. Não foi a garrafa de água que me curou, mas foi a minha fé de querer ser curado. Entende? Então você tem que observar essas coisas. Os filisteus roubaram a arca para levar bênçãos lá para Gate, onde os filisteus moravam. E veio sobre eles pragas, né? Dentro daquela arca, em Hebreus 9:4, diz que continha, né, a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o pote de maná. Eram utensílios que eles iam guardando em suas caminhadas. Não adianta você guardar a tábua da lei e eu colocar aqui na minha parede, se eu não crer na palavra de Deus. Não adianta eu pegar a vara de Arão e pendurar aqui na minha parede, se eu não crer em Deus. Não adianta eu pegar esse pote de maná e botar aqui em cima da minha prateleira, se eu não creio em Deus, não creio nas suas palavras, se eu acho que tudo é mentira, não adianta nada. São só objetos. Objetos como qualquer outro. Objeto como, né, um crepe, objeto como uma garrafa de água. Objetos. Que não vai resultar em nada. Não resulta em nada. Igual imagem de escultura de santos, de imagens de santos aí. Respeito a religião de vocês, mas isso é só objeto. Se algo acontece, é por causa da sua fé. A sua fé. Amém? Você tem fé que vai ser curado. Você tem fé que vai conseguir algum objetivo, algum êxito. E vai acontecer por causa da sua fé.
não é por causa de objetos. Amém? Então, existia aquele murmúrio de que onde a arca ficava, o local prosperava. Por isso, os filisteus roubaram a arca, mas sobre eles caíram, né, pragas, doenças, porque filisteu não era o povo escolhido de Deus. E Davi guardou essa arca, diz aqui em Josué 21, 23 a 25, em Gat-Rimon, porque existia duas Gat, a Gat dos filisteus e a Gat-Rimon. Gat-Rimon era uma cidade levítica no território de Dan e de Manassés, ou de Manassés, está aqui em Josué 21, 23, 25. Se você quiser, você lê na sua casa aí. E ele guardou essa arca lá na casa de Obed-Edom. Obed-Edom foi aqui um levita natural de Gat-Rimon. E durante esse período, diz a palavra aqui, em 2 Samuel 6, 1 a 11, que durante esse período, sua casa foi grandemente abençoada por Deus. Amém? Então existia essa, vamos dizer, lenda, né? Porque eram objetos abençoados. A fé do povo é que fazia as coisas acontecer. A sua fé é que faz hoje as coisas acontecer. Não dê ouvido à conversa fiada. Se você não ir para a igreja, você está dando brecha para o diabo. Tem igreja que bota lá, alegrei-me como quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não se refere à igreja. Na época de Davi, não existia igreja, nem templo existia. Era uma tenda onde ficava guardada a arca, a tenda da congregação. Quando ele fala, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, está falando da cidade de Jerusalém, onde ficava a arca da aliança, onde continha a tenda da arca da aliança. Amém? Não está se referindo à igreja, pastor. O pastor disse para mim, vocês ficam falando contra a igreja? Não, nós não falamos contra a igreja. Não falamos contra a igreja. Falamos contra, né, a religiosidade que é ensinada nessas igrejas. Falamos contra, né, a religiosidade que é feita na própria igreja, que bota a igreja como a morada de Deus. E qual a morada de Deus somos nós. A Bíblia ensina que é nós. A Bíblia não ensina que é na parede de concreto, que Deus fica aqui em parede fechada. Deus não pode ver nada lá fora, porque ele fica dentro de 4 paredes fechadas. Não! A morada de Deus é cada um de nós. E isso é a verdade que a Bíblia nos ensina. A morada de Deus é no universo. A gente fala céu. Quando você olha para o céu e vê aquele universo, é a morada de Deus. Deus não tem habitação. Deus não tem habitação certa. Ele mora dentro de nós porque temos esse sentimento de que somos de Deus, porque a palavra diz que somos. Cremos em Deus. Cremos na verdade de Deus, porque a palavra nos mostra essas verdades. Então Paulo vem e fala, caso não sabeis, vós sois morada do Espírito Santo, vós sois morada, a casa de Deus. Não é o templo em Jerusalém, não é a tenda da época de Davi, não é o templo da época de Salomão, não é a igreja, né, do Chapelão, não é a igreja aí do Malafria, não é a igreja. Amém? Nós somos a morada do Espírito Santo. Quando Davi falou, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, não estava se referindo à igreja de parede de concreto. Então, pastores, a casa do Senhor era a tenda de Davi. Era a tenda que Davi edificou
na cidade de Jerusalém. Quando ele trouxe a arca da casa de Obed-Edom, ele levou para Jerusalém, né? E fez ali a tenda, né? Da congregação, guardou a arca ali, botou sacerdotes ali para tomar conta, né? E fez projetos para construir o templo para Deus, porque ele falou que não ia descansar enquanto não fizesse isso. Aqui, está escrito aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui onde ele colocou isso, né? Aqui, Salmo 132. Lembre-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Ele jurou a Yahweh, nosso Deus, e fez um voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrareis na tenda da minha casa, nem subireis no leito da minha cama, não dareis sono a meus olhos, e nem cochilo as minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar para a morada do Todo-Poderoso. Então, foi ideia de Davi. Foi ideia de Davi achar um lugar para construir o templo. Ele começou ali a fazer desenhos, a fazer projetos, né? Para construir o templo. Ele achou um lugar na cidade de Jerusalém. E ali ele quis construir o templo. Ele quis construir o templo. Amém? Porque Deus não tem morada fixa. Deus não mora em parede de concreto. Nunca morou. Era uma religiosidade dos judeus achar que o templo era a morada de Deus e que Deus habitava somente lá dentro e não habitava para os gentios. Deus habitava a todos. Deus habitava a todos que acreditavam nele naquela época e habita em todos que acreditam nele hoje, a todos que respeitam ele, a todos que confiam nele. Amém? Deus não está incluso ali, né? Apenas dentro das suas igrejas. Deus não está ali, né? Guardado apenas nas igrejas, né? Do Malafria, do Chapelão, do Mais Tarde. Não, Deus mora dentro de cada um de nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Então o pastor falou, você fica falando mal das igrejas, mas lá em Salmo, Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, pastor, está explicado aqui. Eu pedi você para ver esse estudo aí, que eu ia te explicar. Eu te expliquei lá, você não quis dar ouvido. Eu falei, veja o estudo de segunda-feira lá, que eu vou falar sobre esse tema. Eu estou te mostrando aqui que Davi está falando da cidade de Jerusalém. Amém? Da cidade de Jerusalém, onde continha a tenda da congregação, onde continha a arca da aliança, que tinha as pedras da lei, a vara de Arão, que floresceu, e um pote de maná. Amém? Então, não está falando da igreja. Vamos ser coerentes com a palavra, vamos ser verdadeiros com a palavra e vamos entender o que é verdade. Hoje já não existe mais templo, né? Então quer dizer que Deus, então, hoje está sem morada? Está desabrigado? Porque não tem mais tempo, o tempo foi destruído. Então Deus está desabrigado? Não, Deus não está desabrigado. Porque Deus não morava no templo em Jerusalém. Isso era uma religiosidade dos judeus. Era a religião dos judeus, acreditar nisso. Como é a religiosidade dos pastores hoje, acreditar nisso. É a religiosidade dos irmãozinhos, do povo de Deus, que está nas igrejas evangélicas, que acreditam nisso, que Deus está apenas lá dentro da igreja. Tem que ir na igreja buscar o Senhor. Não, o Senhor está em você. Você não precisa buscar ele.
Jesus falou, onde tiver um ou dois, é meu nome, ali eu estarei. Ele falou para a mulher samaritana, haverá tempos e o tempo presente em que não me adorareis, né? Essa profecia se cumpriu em 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído. Não me adorareis nem nesse templo, que era em Samaria, e nem lá em Jerusalém. Amém? Mas a Deus buscará adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? É maravilhosa essa graça. Essa graça é maravilhosa. Esse Deus é maravilhoso. Pena que os seus pastores não lhes ensinam a verdade. Aí brigam comigo, se zangam comigo, porque eu venho falar a verdade. Amém? É isso aí, abençoados. Espero que esse pastor esteja vendo e espero que ele, né, se redobre sua consciência e passe a ensinar a verdade. Amém? Esse é o objetivo desse canal. Trazer a verdade e você seguir essa verdade. Por isso que eu falo para vocês. Leia cada versículo, anote, estude. Não fica só porque o irmão André falou, não. Eu quero que você estude, que você entenda. Eu sou humano, eu posso falhar. Mas você, lendo os versículos que eu estou expondo aqui, podia expor muito mais, mas o tempo não dá. Você lê os versículos, capítulos que eu estou expondo aqui, anotando na sua casa, estudando, você vai ver que é verdade. Vai ver que o irmão André não está inventando coisas. É isso que eu quero. Que você veja a verdade. Que você não seja mais bonequinhos de fantoche manipulados de um lado para o outro, como você sempre foi quando estava lá no sistema religioso, ou você que está me vendo que ainda está. Você está sendo manipulado. Fuja disso. Saia de lá, povo meu. Amém? Venha para a graça você também. Eu sou o irmão André Palhares. Se inscreva aqui no meu canal MDCG André Palhares. Amém? Aperta o dedinho aí, dê seu like, se inscreva, ajude o canal a chegar a 1000 inscritos. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que o irmão André postar. Quarta-feira estou de volta aí. Amém? Segunda, quarta, sexta e sábado, às 17 horas, é a live do irmão André. Convido a todos vocês a participar. E vocês que já me seguem aí, não se esqueçam, mete o dedinho no like. Muito obrigado pela participação e presença de todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Ivanilton da Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do meu irmão Lucas Medeiros, canal Abraçando a Graça. Amém? Até a próxima, até quarta-feira. Graças e paz.